Fala pessoal, tudo bem? Eu sou o professor Cassiano Leonel. Eu vou lecionar auditoria governamental aqui para você, junto ao site Vencendo Concursos. Antes da gente começar a matéria, deixa eu só me apresentar um pouquinho melhor, né? Eu sou auditor fiscal do município de São Paulo, fui aprovado em alguns concursos da carreira fiscal e leciono contabilidade e auditoria. Na verdade, contabilidade e auditorias elas fazem parte de uma mesma matéria, mas que didaticamente a gente segrega para fins de facilidade na hora de absorção do conteúdo. Mas contabilidade e auditoria, tanto de empresas privadas quanto do setor público, é aquilo que eu tento ajudar os alunos aí nos últimos anos. Espero que você goste do curso, que te ajude na sua vaga aí tão almejada no seu cargo. E vamos lá, tem bastante trabalho pela frente. O que eu tentei fazer no curso é segregar o curso de uma maneira bastante fácil e que a gente vá galgando os tópicos de uma maneira ordenada e crescente, sabe? Para mim, pelo menos na época que eu estudava para concursos, eu tinha uma grande dificuldade em fazer as ligações entre os tópicos. Sabendo disso e tendo vivenciado essa dificuldade, o que eu tentei fazer aqui para a gente, né? A gente vai começar com os tópicos mais iniciais e depois a gente vai aumentando, né, o grau de dificuldade, entre aspas, né? A gente vai deixando o conteúdo mais denso, né, mais substancial, mas posso te falar um negócio? Dá para gabaritar a auditoria governamental. Te garanto que dá para gabaritar. O curso aqui é um curso teórico e a gente traz algumas questões para a gente ver como esse conteúdo teórico pode ser cobrado lá na hora da prova. Então é um curso completo, dá para gabaritar, te garanto. A auditoria é uma matéria gabaritável, tá bom? Preciso da sua ajuda, né? Não preciso nem falar, né? Preciso da sua ajuda, porque é o seguinte: o que eu vou te passar aqui, né, são as informações que você tem que levar para o dia da prova. Também não vai adiantar você estudar o tópico uma vez e até o dia da prova nunca mais revisar. O ideal é que você revise com alguma frequência para que esses tópicos não caiam no esquecimento, né? Então não adianta estudar hoje e chegar lá no dia da prova achar que vai gabaritar tudo. Veja bem, dá para gabaritar, mas você tem que estudar a matéria, entender a teoria do jeito que eu vou te falar, responder as questões e com alguma frequência voltar nesse tópico e refazer as questões, dar uma olhadinha nas suas anotações. O material ele está bem completinho, mas por vezes, quando a gente escuta uma explicação, a gente consegue fazer uma analogia com a vida, analogia com alguma situação lá no seu trabalho. Então, eu sugiro que você, se você não imprimiu o material, mas que você tenha uma folha em separado aí no seu computador para fazer algumas anotações, né, referentes àqueles tópicos que a gente está abordando. Tá? Tudo isso é importantíssimo para que você chegue lá na hora da prova e gabarite. Aí não adianta falar, professor, você falou que é gabaritável a matéria, mas eu não gabaritei. É uma via de mão dupla, né? Eu vou te passar as informações, mas você precisa absorver essas informações e deixar as informações vivas na sua memória, tá bom? Então, vamos lá, vamos começar aí com a auditoria governamental, vamos começar com conceitos iniciais, para a gente saber onde a gente está pisando, né? Porque a gente precisa entender o que é auditoria, para depois a gente entrar na auditoria governamental em si. Só para você visualizar, a auditoria é uma técnica contábil, né? A contabilidade, como um todo, ela serve para gerar informações aos usuários. Então, vamos pensar aqui, só para trazendo um exemplo mais prático do dia a dia, né, para você conseguir entender onde se encaixa a auditoria e depois a gente entra no detalhe de governamental. Imagine que você tenha alguma grana e você queira investir na Petrobras. Né? Mas você não trabalha na Petrobras, você não conhece ninguém que trabalha na Petrobras, você não tem informações de dentro da Petrobras, mas você precisa tomar decisões. Quem que vai passar informações para você acerca do patrimônio da Petrobras, do resultado da Petrobras? Não é o pessoal de logística, publicidade, marketing, não é o pessoal que trabalha com a administração. Quem te passa essas informações sobre o patrimônio e os resultados de uma entidade é a contabilidade. São as técnicas contábeis. E a isso a gente dá o nome de escrituração.
Depois de escriturar todos os fatos contábeis, a empresa precisa compilar essas informações em demonstrativos contábeis. Então, existem balanço patrimonial, demonstração do resultado do exercício, enfim, várias demonstrações contábeis que organizam essas informações que foram escrituradas num primeiro momento, e aí, com as demonstrações contábeis em mãos, você vai começar a analisar as demonstrações contábeis. Então, falamos de escrituração e demonstrações contábeis. Mas aí eu te pergunto, quem garante que as informações que estão nessas demonstrações contábeis estão corretas, né? Aqui eu não estou nem falando que a Petrobras é boa, ruim, é lucrativa ou não, é só um exemplo aleatório, né? Mas você concorda comigo que uma empresa dificilmente vai querer falar mal de si mesma? Porque se uma empresa pudesse, ela só falaria bem de si. Tem um patrimônio elevado, tem resultados elevados, por isso, para que isso, né, gere mais atrativos para os investidores, mais investidores se sintam atraídos a investir nessa empresa. E aí que entra a auditoria. A auditoria é uma técnica contábil que fala o seguinte, ó, empresa, eu não tenho nada a ver com você, investidores, eu também não tenho nada a ver com vocês, eu sou uma parte independente, e eu vou analisar as demonstrações contábeis, a contabilidade dessa empresa, e eu vou falar para você se está certo ou se está errado. E aí, depois, da minha opinião, você, usuário da informação contábil, investidor, toma a sua decisão. Se você quiser investir, é por sua conta e risco. Mas eu já estou falando para você que as demonstrações contábeis estão corretas ou não. Se você decidir não investir, também, por sua conta e risco. Eu estou fazendo o meu papel. Eu estou verificando a contabilidade da empresa e falando para você se está tudo certinho ou não. Isso é auditoria. Auditoria é uma técnica contábil que visa trazer mais confiabilidade à contabilidade de uma empresa. Aqui, no nosso exemplo da Petrobras. Tá? Então, a auditoria é uma técnica contábil que visa trazer mais segurança, mais confiabilidade, porque a auditoria não tem rabo preso com ninguém. A auditoria verifica as informações e fala para a gente, para os usuários, se está tudo certo ou não, se tem alguma coisa que pode ser melhorada, se tem algum campo que precisa de maior atenção pela empresa. A auditoria, ela é uma técnica contábil que aumenta a confiabilidade das informações que foram geradas pela empresa, pela entidade, pelo ente público, tá bom? Então, fazendo um overview aí de técnicas contábeis, falamos da auditoria e a sua importância. Aqui é só para a gente saber onde a gente está pisando. Eu estou partindo do princípio que você nunca estudou auditoria, nunca viu auditoria na vida, né? Muito embora a auditoria para as pessoas que trabalham tanto no setor público quanto né, em empresas privadas, auditoria é algo recorrente, né? De vez em quando acontece uma auditoria numa empresa, o setor público é submetido a auditorias constantes. Então, não é um bicho de sete cabeças, mas vamos imaginar que você nunca ouviu falar de auditoria. Auditoria é isso. É uma técnica contábil que aumenta o grau de confiança, de confiabilidade nas informações que alguém gerou, uma empresa privada ou o ente público, tá? E aí, nesse contexto, a gente começa então a falar sobre auditoria governamental. Auditoria governamental, que é o tópico que a matéria que a gente vai aprender, e como eu te disse, essa matéria foi dividida em tópicos. Vamos começar com o tópico inicial, que são os conceitos iniciais, para a gente saber onde a gente está pisando, tá? Te garanto que é fácil. E aí eu já tomei o cuidado de sublinhar para você aquilo que é importante, né, para fins de prova. Então, tem lá, tá com a fonte de uma maneira diferente, ou coloquei uma cor diferente. Vamos dar uma olhadinha aí, ó. O que é? O que é auditoria? Conceito inicial. É uma técnica contábil que se presta à verificação, ao estudo e à análise dos processos contábeis de um ente público, já que estamos falando de auditoria governamental. Né? Então, a auditoria ela vai verificar, ela vai estudar, ela vai analisar os processos contábeis de um ente público. Tá ok? 2. É tida também como um teste da eficiência, já vamos debater,
e a eficácia no controle do patrimônio de um ente público. Você que trabalha em empresas privadas ou no setor público, você já deve ter visto atrás de uma cadeira, no computador, uma plaquinha do patrimônio. Aquilo ali é a externalização mais fiel da contabilidade, assim, sabe? Porque alguém tem que controlar aquele patrimônio. Alguém tem que verificar se aquele patrimônio foi reconhecido pela empresa ou pelo ente público, se aquele patrimônio ainda consta nas dependências do ente público. E quem faz o controle desse patrimônio é a contabilidade. E a contabilidade é submetida a auditorias. Então, por isso que a auditoria é tida também como um teste da eficiência e da eficácia do controle do patrimônio de um ente público. Tá? Agora, só vamos dar uma passada aqui por eficiência e eficácia, né? O que seria eficiência e o que é eficácia? Eficiência se relaciona com a verificação da adequação dos procedimentos que são usados pelo ente público para controlar o seu patrimônio. Então, vou dar um exemplo bem bobo aqui, só para a gente visualizar. Imagine que eu trabalhe no setor de auditoria de um ente público qualquer. E eu quero controlar os patrimônios desse ente. Então, eu quero saber o que nós adquirimos de cadeiras, de computadores. E aí, para fazer esse controle, eu defino o seguinte: eu defino que eu vou fazer o controle da entrada e saída dos servidores. Eu tenho como objetivo controlar a entrada e a permanência de computadores e mesas e cadeiras, e para isso eu defini um procedimento. Vou fazer a verificação da entrada e saída, o horário de entrada e saída dos servidores. Te parece eficiente isso? Para mim, não parece. Porque, assim, eu quero verificar o quanto de computador foi adquirido, né, e o quanto de mesa e cadeira. Para isso, eu defini um procedimento de verificação de entrada e saída de funcionários. Não tem nada a ver com nada. Então, esse procedimento que foi definido para controle do patrimônio não foi eficiente. Quem que vai falar que não é eficiente? A auditoria. Por isso que a auditoria, ela testa a eficiência do controle do patrimônio. Agora, eficácia. Eficácia se relaciona com resultados. Será que o resultado alcançado com essa verificação, né, com esse controle do patrimônio, foi o esperado? Porque eu quero ter como resultado, nesse controle do patrimônio, saber quantos computadores, quantas mesas, quantas cadeiras foram adquiridas e mantidas pelo ente público. Agora, aplicando aquele procedimento de controle de entrada e saída dos funcionários, eu não vou chegar em lugar nenhum em relação ao controle do patrimônio, não. Então, esse procedimento que eu disse para você, ele não é eficiente e não é eficaz. E quem vai falar para a gente que não é eficiente, que não é eficaz? A auditoria. Beleza? Então, seguindo, vamos para o item C aí. Esse teste é concretizado em exames, inspeções e obtenção de informações acerca dos procedimentos, registros e demonstrações contábeis. Então, essa técnica contábil da auditoria, ela se utiliza de exames, inspeções, obtenção de informações que a gente vai estudar no momento certo, não se preocupe, a gente vai debater os tipos de testes e procedimentos para que a gente consiga entender se os procedimentos, os registros, as demonstrações contábeis do ente estão corretas ou não, tá bom? Vamos lá, pode parecer muita informação num primeiro momento, mas eu te garanto que com o passar do tempo as coisas vão se encaixando. O importante agora é não se desesperar, né? Mesmo porque a gente está no primeiro slide. Então, calma, as coisas vão se encaixar. Vai prestando atenção e vai anotando o que eu estou te falando, tá bom? Inclusive os exemplos. D. É atividade estruturada e normatizada, dada a necessidade de maior confiabilidade por parte dos usuários. O que é isso? Auditoria é uma técnica contábil, como nós já falamos, estruturada. O que é isso, né? Como assim estruturada? O auditor, ele não faz o que dá na telha, ele não faz o que ele deseja. O auditor segue regras
previamente estabelecidas. É uma atividade estruturada. Você consegue saber como se iniciam os procedimentos, os trabalhos de auditoria, quais são os objetivos, qual é o resultado esperado de uma auditoria. Por isso, uma atividade estruturada, normatizada, ninguém inventa a roda, já está tudo normatizado, tá ok? E dada a necessidade de maior confiabilidade por parte dos usuários, já falamos sobre isso. A auditoria ela serve basicamente para trazer mais confiabilidade por parte dos usuários, né? Dada essa necessidade dos usuários. Alguém tem que falar se está certo ou se está errado. Esse alguém é independente. Esse alguém não tem rabo preso com ninguém, nem com os usuários, nem com a entidade que está sendo auditada. Tá ok? Bora lá. A auditoria é o exame independente e objetivo de uma situação ou condição em confronto com um critério ou padrão pré-estabelecido, para que se possa opinar ou comentar a respeito para um destinatário pré-determinado. Então, juntando tudo que a gente tem debatido até agora, a auditoria é um exame independente. Não tem rabo preso com ninguém, com nenhuma das partes. E objetivo de uma situação ou condição. Ou seja, a verificação, o estudo é objetivo. Não é, né, não é o antônimo, assim, não é subjetivo, não tem nada por debaixo dos panos, não tem nada que esteja oculto. A auditoria é um exame objetivo, é cara crachá. Ué, se a empresa adquiriu 100 computadores, esses 100 computadores devem constar no patrimônio, devem constar ali nas dependências do ente. É um exame objetivo, é cara crachá, não tem nada de subjetividade, né? Em confronto com um critério ou padrão pré-estabelecido. Compramos 100 computadores, está tudo lá na nota fiscal. Vamos ver na prática, vamos lá na área, vamos ver se os computadores estão lá. Se tiver 90 computadores, opa, já tem algum problema aí. E quem vai falar que tem um problema? A auditoria. Porque a auditoria está fazendo um confronto com um critério padrão pré-estabelecido e aquilo que ele encontrou na situação concreta. Tá? Para que se possa opinar ou comentar a respeito para um destinatário pré-determinado. Essa questão de opinião, a gente vai ver mais para frente, não se preocupe, mas cabe agora a gente entender o seguinte: o fim da auditoria, o que se espera da auditoria é a opinião do auditor. É que o auditor mencione, opine sobre aquilo que foi auditado. Porque também de nada adianta o auditor trabalhar e guardar informação para ele. O fim que se espera é que o auditor, ao término dos trabalhos, fale para a gente, ó, tá tudo bem, ou não tá tudo bem não. Essa é a opinião do auditor que a gente vai ver mais para frente, tá? E tem uma relação direta aqui com o accountability, obrigação constante de prestação de contas. Isso que a gente verifica cada vez com mais frequência, né, no setor público, prestação de contas, porque afinal de contas, né, um joguinho de palavras aí, afinal de contas, o que acontece no setor público é de nosso interesse, né? Porque você paga seus tributos e você quer saber como o seu dinheiro está sendo utilizado, como ele está sendo gerido, como que o seu dinheiro é utilizado, se compra patrimônio, se paga servidores, se constrói hospital. Então, accountability com a relação com prestação de contas cada vez mais presente aí no nosso dia a dia, ok? Pois bem, primeira parte aí para a gente entender o que é auditoria, passamos. Agora a gente vai começar a entender a evolução da auditoria. A auditoria, como todas as outras técnicas, né, do saber humano, elas passam por evoluções. Não poderia ser diferente com a auditoria. Vamos entender aqui como a auditoria surgiu e para onde estamos indo em relação à auditoria. Vamos lá. Primeira onda aí da auditoria era uma conferência de dados, uma mera conferência de dados. Então, o auditor verificava nota fiscal, 100 computadores foram adquiridos, esses 100 computadores estão no local, eles foram reconhecidos adequadamente, mensurados, o valor que foi refletido nas demonstrações contábeis é um valor correto?
Inicialmente, a auditoria se prestava a isso, a uma mera conferência. Percebeu-se que essa mera conferência já não era o suficiente. As entidades, né, elas precisavam de mais informações. Aí passamos pela segunda onda aí da evolução, identificação de fraudes e irregularidades. Então, não era mais suficiente fazer conferências. O importante era buscar, identificar fraudes e irregularidades. Então, não era só conferir, porque você fazia conferência e acabava naquilo. Na segunda onda, era feita a conferência e se não estava tudo bem, identificava-se aí fraudes ou irregularidades. E isso foi dando mais importância para a auditoria. Só que aí chegou um momento que a auditoria, já na segunda onda, já não se dava por satisfeita com esse tipo de atividade. E aí passamos para a terceira onda, que é a gestão de riscos por meio de controles internos. O que a gente pode pensar aqui? Gente, não basta conferir. Uma mera conferência não leva a gente a lugar nenhum. Porque você pode fazer uma conferência e se estiver errado, você faz o que com isso? Ah, então a gente vai identificar fraudes e irregularidades. Tá bom, mas será que não dá para a gente atuar um pouquinho antes? Será que não dá para a gente evitar a ocorrência da fraude e da irregularidade? Porque já não é suficiente. Por que a gente só vai trabalhar depois do leite derramado? Depois da fraude ou irregularidade detectada? Não, vamos atuar antes. Por isso a terceira onda agora é gestão de riscos por meio de controles internos. A gente vai falar de controles internos aqui no curso, não se preocupe. Agora, só para você não ficar boiando agora, controle interno são procedimentos, são processos que a entidade define para garantir que os seus objetivos sejam alcançados. Então, uma entidade que quer controlar a entrada e a permanência do seu patrimônio no seu estabelecimento, ela define procedimentos e processos. Por exemplo, eu tenho uma empresa, na iniciativa privada que eu trabalhava antes de ser servidor, que diariamente você entrava na fábrica, então você tinha que abrir sua mochila e mostrar que a sua mochila estava vazia. Ou lá com sua roupa, sei lá, com sua marmita. Na hora de ir embora, você tinha que abrir a sua mochila e mostrar que você não estava carregando nada além do que é seu. Isso é um procedimento, é uma gestão de riscos por meio de controles internos. A empresa não estava esperando ser furtada, alguém levar um notebook ou qualquer outro, né, outro patrimônio, para depois falar, ih, gente, ó, nos furtaram, agora vamos caçar, vamos atrás do prejuízo. Não, antes do prejuízo acontecer, a empresa já geria os seus riscos por meio de controles internos. Tá? A gente vai entender controles internos mais para frente. Importante saber essa evolução aí da auditoria ao longo do tempo. Tá bom? Bora lá. C. Auditoria, né, e controle interno, que a gente vai debater mais para frente, na Constituição Federal de 1988. A fiscalização contábil, financeira, orçamentária, operacional e patrimonial da União será exercida pelo Congresso Nacional mediante controle externo e pelo sistema de controle interno de cada poder. Falaremos sobre controle interno, não se preocupe, tá? Inclusive, dentro de cada poder, não se preocupa não. Parágrafo único. Prestará contas qualquer pessoa física ou jurídica, pública ou privada, que utilize, arrecade, guarde, gerencie ou administre dinheiros, bens e valores públicos ou pelos quais a União responda, ou que, em nome desta, assuma obrigações de natureza pecuniária. Ou seja, resumindo esse parágrafo único, mexeu com o dinheiro público, você deve prestar contas. O dinheiro não é seu, né? Imagine que você recebeu, sei lá, 100 mil reais por algum motivo, uma subvenção governamental, o poder público te entregou 100 mil reais para você ajudar a desenvolver determinada região. Mesmo você não sendo servidor, mesmo você não sendo uma empresa, você é uma pessoa física que recebeu 100 mil reais, você tem que prestar contas ao poder público, porque o dinheiro não é só seu, né? O dinheiro é público. Então, prestação de contas. Recebeu dinheiro público, prestação de contas.
tá? E o controle externo, que a gente vai debater mais para frente, não se preocupe, a cargo do Congresso Nacional, será exercido com auxílio do Tribunal de Contas da União. O Tribunal de Contas da União auxilia o Congresso Nacional nessa área, nesses quesitos mais técnicos, né? Afinal de contas, o Tribunal de Contas da União, ele é formado, né? Tem o seu corpo de servidores, um corpo técnico que ajuda o Congresso Nacional, que é político, nessas questões mais técnicas, né? De cálculos, de verificações, ok? Importante também. E por que auditar o setor público? Vamos lá. A administração pública está vinculada ao cumprimento da lei e ao atendimento do interesse público, objetivos maiores do Estado de Direito. Para que isso aconteça, é necessário que o Estado estabeleça mecanismos para impor e verificar o seu cumprimento. Pensa aqui comigo, gente. Brasil, Brasilzão aí, enorme. Né? Você demora dias para atravessar o Brasil, né, de ponta a ponta. Enorme, enorme, no tamanho, né, continental. Imagine se o patrimônio da União não fosse controlado. Imagine se o patrimônio público da União fosse tratado de uma maneira despretensiosa. Nesse Brasilzão enorme. Agora, deve estar acontecendo um monte de coisa aí ao redor no Brasil inteiro. Eu estou aqui lecionando para você e nesse mesmo momento muitas coisas acontecem. Então, alguém tem que verificar esse patrimônio, tem que verificar as operações, os resultados do ente público. E por que isso? Para quê? Porque a gente tem que cumprir a lei, né? O Estado ele tem que cumprir a lei e atender o interesse público. Esse é o seu maior objetivo. Então, dada essa necessidade, audita-se o setor público, tá? Falaremos do tipo de auditoria também, não se preocupe, mas vamos aos poucos aí, tá? Para não espanar também cheio de informação. Vamos lá. Tipos de controle da administração pública. Você tem o controle administrativo, que é também conhecido como autotutela, é o controle interno feito em si próprio. Então, por exemplo, o executivo, e aqui eu estou falando para pessoas que já estudaram ou vão estudar direito administrativo, isso aqui você entra no detalhe lá em administrativo, constitucional. Então aqui a gente está importando conhecimentos de direitos para fins de auditoria. Tá? Então não se preocupa não, você ainda vai estudar essas matérias ou já estudou. Então imagine o poder executivo, que dentro do executivo tem muitas coisas, né? Tem educação, saúde, tem fazenda. Então tem várias coisas que o poder executivo tem que cumprir, executar para fazer jus ao seu papel, né? O próprio Poder Executivo pode determinar controles para garantir que os seus objetivos sejam alcançados. Então, o próprio Ministério da Educação, por exemplo, ele pode definir procedimentos para garantir que hospitais sejam construídos da melhor maneira possível, gastando menos dinheiro possível. O Ministério da Saúde pode definir controles para garantir que os remédios cheguem aos hospitais em um prazo curto, com valores adequados. É uma autotutela, é um controle que o poder faz em si mesmo. Esse é o controle administrativo. Temos também o controle legislativo, que é o controle externo com foco nos aspectos políticos e técnicos. Cabe ao Congresso Nacional, com parecer prévio ao Tribunal de Contas, como acabamos de ler aí em slides anteriores. Então, o legislativo existe para isso, inclusive, né? O legislativo, ele coloca em prática esse controle externo. Ele tem o poder de palpitar, de entrar no detalhe, querer entender o que foi feito, se foi feito da melhor maneira possível ou não. Esse é o papel também do legislativo, então temos um tipo de controle legislativo. Também existe aí o controle judicial, posterior e com base na lei. Como assim posterior? Depois de feita a ação, o poder judiciário pode ser provocado.
né? Alguém pode acionar o Poder Judiciário e falar, olha, identificamos tal fato e agora nós queremos que esse fato seja analisado à luz da lei. Quem é o guardião aí da lei é o Poder Judiciário, né? Então o Judiciário ele faz um controle posterior e com base na lei. Se aquilo que foi feito por um determinado ente público está de acordo com a legislação, está de acordo com a lei, tá? E também temos o controle social, que hoje em dia, né, cada vez mais perceptível na nossa sociedade, porque o controle social conta com a participação da sociedade. Hoje em dia, a gente tem muito mais abertura, a gente tem muito mais acesso à coisa pública, né? Então, vide orçamentos participativos que os municípios têm, a gente vai falar disso um pouquinho mais para frente, ok? E aí vamos ver alguns adendos aí importantes sobre esse tópico. Interferência de um poder no outro, ou seja, os controles podem ocorrer concomitantemente. Então quer dizer que o Ministério da Educação, definindo procedimentos para garantir que os remédios chegarão ao local e os remédios serão adquiridos com preços adequados, não precisa de nenhum outro controle? Lógico que não, precisa sim. Os controles, eles ocorrem em paralelo, concomitantemente. É um instrumento da democracia, né? Coisa pública, coisa do povo, porque o dinheiro público não é de um governante ou de alguns governantes. O dinheiro público é do povo, né? É coisa do povo, é uma coisa pública. Então, a gente precisa de controles para garantir que, independentemente de quem esteja no poder, as coisas sejam feitas corretamente, da melhor maneira possível, as coisas corretas sejam feitas. Para isso, controles administrativo, legislativo, judicial, controle social, tá? Controle, poder, dever, fiscalização, instrumento e auditoria técnica contábil a fim de fiscalizar. A gente vai entrar no detalhe disso um pouquinho mais para frente, só que entende-se por controle o poder, dever. O setor público, ele tem o poder e o dever de exercer o controle. Fiscalização é um instrumento para se garantir que as coisas sejam feitas da melhor maneira possível, a gente vai debater isso mais para frente, e a auditoria é uma técnica contábil a fim de fiscalizar. Você pode fiscalizar auditando. Não se preocupe, a gente vai debater isso mais para frente, vai ficar mais claro. Tá ok? Bom, gente, de teoria é isso. Eu entendo, eu sei que num primeiro momento pode parecer muita informação. Só que eu te garanto que eu tentei, pelo menos, desenhar esse primeiro momento da maneira mais objetiva e superficial, mas dentro do detalhe que a gente precisa levar para a prova, assim, possível, tá? São muitas informações e essas informações vão se casando com o passar do tempo. Então não se preocupa se ficou alguma coisa meio solta nesse primeiro momento, porque a gente está na primeira aula. Teremos muitas aulas e tudo isso que a gente debateu agora, para ter esse primeiro contato com os conceitos iniciais, a gente vai voltar a debater, né? Agora com mais detalhes. Aqui é só para você saber onde a gente está pisando e já ir adicionando algumas informações importantes para a nossa prova, tá bom? Se ficou dúvida, eu te sugiro que você pause, nem parte para as questões agora, dá uma revisadinha, assiste de novo, coloca os comentários, os exemplos que eu te dei, e aí você parte para o próximo tópico com um pouco mais de segurança. E aí a gente vai agregando informações. Te garanto que quando a gente chegar lá no último tópico de auditoria governamental, se você fizer do jeitinho que eu estou te falando, você vai falar, nossa, na primeira aula eu me senti meio perdida, meio perdido lá, mas agora que acabou o curso, tudo fez sentido, tudo casou. Porque a matéria vai casar mesmo, né? A gente não está inventando nada aqui, está tudo desenhado de uma maneira que a gente agregue valor com o passar do tempo, com o passar das aulas, tá bom? Então não se assuste, é natural, essa batelada de informações dá gerar uma insegurança, mas não se preocupe, a gente vai entrar no detalhe necessário, você vai gabaritar essa matéria lá e vai passar e vai pegar essa vaga para você, tá bom? Olá, você acaba de assistir a uma aula, ou uma parte das muitas aulas que nós temos aqui no Vencendo Concursos para o curso Gabaritando
auxiliar técnico de controle externo, suporte administrativo. E se você assistiu a aula até agora, fica comigo mais um pouco, porque eu tenho um recado importante para te passar. Nós do Vencendo Concursos montamos o curso online preparatório completo para você ser aprovado no concurso do Tribunal de Contas do município de São Paulo. E eu quero aproveitar esse vídeo para informar para você quais são as vantagens do nosso curso preparatório. Então acompanhe aí comigo, ó, e visualiza as informações relacionadas. Vamos ver. Bom, primeiro, vantagens do curso preparatório. Acesso imediato. Então, no momento que você adquirir o curso preparatório, você vai receber no seu e-mail os dados de acesso e já vai começar a navegar com a gente imediatamente. Você recebe login e senha para navegar na plataforma, ok? Além disso, você também terá acesso ilimitado. Significa dizer que poderá assistir às aulas quantas vezes você quiser, não tem limitação de visualizações. Você vai ter no curso também teoria e questões comentadas. Centenas de questões comentadas à sua disposição para que realmente você consiga entender como que o tema cai em prova de concurso, tá? Então, língua portuguesa, raciocínio lógico, as matérias de conhecimentos específicos, tudo realmente que você precisa para ser aprovado nesse concurso. Você também terá material em PDF para complementar os seus estudos. E nós estamos com valor super especial de lançamento. Eu não sei até quando a gente vai conseguir segurar esse valor. Olha só, gente, valor de lançamento de R$ 497 por apenas R$ 297 ou 12 vezes de R$ 29,65. Vamos ser bem sinceros, né? Você não compra nenhuma pizza com esse valor. Então você pode adquirir o curso preparatório e, obviamente, se preparar de maneira eficiente para esse concurso. Lembrando que a prova é dia 5 de fevereiro de 2023. Além disso, além das vantagens do curso do valor de lançamento, você fazendo o curso agora, você vai ganhar 3 grandes bônus. Olha só, dá uma olhada nesses bônus. Eles são sensacionais. Primeiro, caderno de questões. Caderno de questões são separadas por matérias e por temas. São milhares e milhares e milhares de questões gabaritadas para você treinar. Ou seja, além das questões comentadas pelos professores em vídeo, você também terá questões gabaritadas para treinar, treinar e treinar, porque a gente assim tem certeza absoluta que você vai conseguir a sua aprovação. Redações, olha só, esse concurso exige do candidato redação. Você vai ter direito a 2 redações corrigidas. Uma vai acontecer no final de dezembro e outra no final de janeiro, ok? E você vai ter direito também a um simulado. Bacana, né? Esse simulado é justamente para quê? Para verificar como que está o seu rendimento, fazer um processo de avaliação de desempenho. Beleza? Como que você vai fazer para adquirir o curso preparatório? Olha só, abaixo do vídeo, na barra de descrição, vai ter um link. Você vai clicar nesse link e vai ser redirecionado à página do curso. Lá você vai encontrar todas as informações necessárias. Vai ter um botãozinho lá amarelo no meio, você vai clicar e vai fazer a sua matrícula no curso preparatório, tudo bem? Caso você tenha alguma dúvida, é só chamar a gente na central de atendimento. Lá na página do curso tem um chat online. Fica 24 horas aí ao vivo, alguém para te atender, para sanar suas dúvidas. Então é só você chamar lá que um dos nossos consultores vai te atender e vai sanar todas as suas dúvidas, tá bom? Ou você pode também chamar na central de atendimento WhatsApp 11 94783 8693 ou 97465 6052. Tá certo? Beleza? Então chama a gente, fazemos aí todo o atendimento necessário, vamos sanar suas dúvidas para que você inicie os seus estudos o quanto antes. Se você gostou muito dessa aula que você assistiu, então, meu amigo, não perca tempo. Venha estudar aqui no Vencendo Concursos, porque aqui você vence, tá bom? Então clica no link abaixo, já faz a sua matrícula e inicie os seus estudos. Um grande abraço, a gente se vê dentro da plataforma, hein? Clica agora, vai lá!